Eu começo nessa análise com Thaís Arbex. Thaís, como é que você analisa esse começo da propaganda no rádio e na TV? Os candidatos vão reforçar o que já tem sido defendido na campanha até aqui. E como dizem, a TV este ano pode ter uma importância maior do que teve em 2018. Márcio, falando especificamente dos dois principais candidatos, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, a gente vê que nos dois tem e terá a defesa do Auxílio Brasil, no caso do ex-presidente Lula, do então Bolsa Família. E por que disso? Vou falar um pouquinho do bastidor da campanha do ex-presidente Lula. Eles têm feito uma série de pesquisas internas, aquelas qualitativas que reúne-se grupos de eleitores para discutir, para saber qual é a percepção deles, e eles constataram nessas pesquisas que, de fato, o eleitor vê a prorrogação, o aumento, na verdade, do Auxílio Brasil para R$ 600 como uma medida eleitoreira. Segundo eu conversei com um integrante da campanha do ex-presidente Lula, o eleitor diz que esse programa, esse aumento, poderia ter sido feito antes. Então, o PT deve explorar bastante esse tema na campanha de televisão. Por outro lado, o presidente Jair Bolsonaro, na entrevista ao Jornal Nacional, já desenhou ali qual é a linha mestra em relação a essa defesa do seu programa social, dizendo que ele foi o governo que criou esse auxílio imediatamente após a declaração da pandemia da Covid-19 e mostrar que hoje ele estaria atingindo mais gente do que o Bolsa Família. Então, essa narrativa, esse discurso, principalmente para aquele eleitor de classe baixa, que ganha até 2 salários mínimos, a gente deve ver com bastante força nesse início da propaganda eleitoral. Obrigado, Thaís Arbex. E Yuri, como é que a gente faz uma mensuração, mede a importância desse horário eleitoral gratuito? Na verdade, Márcio, ao contrário de 2018, até para o presidente Jair Bolsonaro passou a ser mais importante ter também um espaço na propaganda convencional de rádio e televisão. Por quê? Justamente por isso que a Thaís Arbex estava trazendo, poder defender a sua atuação ao longo desses 4 anos de mandato. É diferente de 2018, em que ele era praticamente só estilingue, estava só ali atacando o sistema político como um todo e com isso as redes sociais eram muito mais eficientes. Para fazer a defesa de um legado, de uma administração, como é a missão agora de Bolsonaro, esse espaço na TV, mais estruturado, com narrativa, ele passa a ter uma relevância maior. Da parte de Lula, também tem uma certa equivalência na hora de relembrar como foi, principalmente os 2 primeiros mandatos do PT no governo, com o próprio Lula como presidente da República, trazer o que foram programas como o Bolsa Família da época, o Luz para Todos e uma série desses programas sociais que criaram ali uma rede de atendimento a uma população mais socialmente vulnerável, principalmente nos grotões do país, no interior do Nordeste, da região Norte e por aí vai. A grande questão, e só para a gente falar também de Ciro Gomes e de Simone Tebet, quando você mencionou que Ciro Gomes precisa dessa intersecção entre TV e redes sociais, é para suprir, é o oposto, é suprir a sua falta de tempo na propaganda convencional. E da parte de Simone Tebet, há sim uma necessidade de se apresentar ao eleitor, principalmente para aquele eleitor que não está acompanhando o dia a dia da disputa eleitoral ou que apenas conhece Bolsonaro e Lula, que são os 2 nomes mais conhecidos. Simone Tebet ainda tem uma taxa alta de desconhecimento. A maioria dos eleitores não conhece Simone Tebet. E para isso, a propaganda oficial, o início da campanha no rádio e na TV é fundamental para fazer o nome dela circular entre esses eleitores. E é claro que há uma análise muito profunda de cada programa de TV logo depois que ele vai ao ar para ver se mudanças precisam ser feitas, né? Sem dúvida, ver o que funcionou, Sim. o que não funcionou. E claro, à medida que a gente vai chegando mais perto do primeiro turno, os ânimos também vão se acirrando e muito provavelmente os ataques, em especial naquelas inserções que entram ali no meio do intervalo comercial, nem sempre tão bem identificados, ali só com aquela identificação oficial nas entrelinhas ali bem miudinhas, que é também uma estratégia importante para todas as campanhas, de fazer a crítica ao adversário por meio dessas inserções. Os filmes vão começar elegantes, vamos ver como é que vão terminar até o fim da campanha. Começa na troca, no aperto de mão e depois o aperto de mão vai ficando mais duro, fora as caneladas por baixo. Obrigado, Yuri Pita.